Fala pessoal, começando mais um Inclusão Eis a Questão. Meu nome é Danilo Eu sou Fer. e a gente, com muita felicidade, muito orgulho, a gente traz mais um episódio falando um pouquinho mais de inclusão e trazendo mais informação, né, Fer? Com certeza, informação e conhecimento, que é o mais importante. Porque informação a gente tem em qualquer lugar. Conhecimento com certeza, conhecimento completo você vai encontrar aqui. É isso aí. Então, antes da gente apresentar a nossa convidada de hoje, eu quero agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores. Graças a eles, esse podcast está no ar e a gente está conseguindo realizar esse sonho, né, Fer? Com certeza. De conseguir levar mais inclusão, conseguir levar mais informação, tudo. Eu acho que é isso que move a... Na verdade é o norte, né? Isso. Mostrar que a inclusão ela é possível. Uhum. A gente mostra caminhos. Isso. Que é importante. A gente tá caminhando passo a passo, mostrar que a inclusão é possível. E mais que isso, né, Fer? A gente não tá aqui para mudar o mundo inteiro. Não. A gente tá aqui para mudar um, depois o outro, depois o outro. E se a gente conseguir mudar esse primeiro já, a gente já fica muito feliz. Tá. E se a gente está conseguindo levar isso ou tentar mudar esse primeiro é graças aos nossos patrocinadores. A Gadalf, a Cocan, o Espaço São Bento, Dr. Prajá, Farmaera, Lubrificantes Grossi, Para o Ímpar Rodas, Sorveteria Elite, Well Informática, Clínicas Interviva, Igor Lorenzato Assessoria Esportiva e a Interarte. Muito obrigado mais uma vez. E beijo para todos. Porque se vocês não estariam aqui, não estaria feito tanta coisa boa como a gente está recebendo tanto feedback bom para continuar. Olha, é muito bacana. A gente, além desses feedbacks, né, Fer, a gente está conseguindo números que a gente nem imaginava no começo do projeto. A gente achou que ia ser. Não que tá fácil, não é isso que eu quero dizer. Mas que a gente está conseguindo números muito legais, muito bacanas. E também está recebendo muito feedback positivo que anima a gente mais ainda. Então, falando mais um pouquinho, né, Danilo, continua dando aquela força no canal, aperte se inscrever e aperte o sininho para que a tua inscrição seja validada, porque assim ajuda a dar mais força pro canal e a gente vai pegar mais inclusão. É isso. Se você gosta do conteúdo, gosta do canal, faz isso aí pra gente, ajuda a gente. Como? Você pode seguir a gente nas redes sociais, curtir o vídeo, compartilhar e também se inscrever no canal. É dessa forma que você vai acabar ajudando não só a gente, mas também o tema, inclusão, para levar para mais pessoas, levar mais informação, porque assim como eu tô aprendendo cada dia mais, cada episódio a mais, eu fico feliz de ver que muita gente também tá. Então, assim, semana passada eu não tive. O senhor voltou aqui. Sendo graças a Deus aqui de volta comigo. Mas eu assisti de casa, acompanhei, e aprendi mais. Isso que é o mais importante, a gente continuar evoluindo como pessoa. E é isso que a gente quer, trazendo também convidados especiais. Vamos falar da convidada de hoje? Estamos hoje com a Fabiane Catai. Ela é da Interacessibilidade, é isso, né? Isso mesmo, gente. Tudo E bem, ela, gente? isso, se apresenta, fala um pouco mais pra gente sobre Quem é você? você, sobre a sua empresa e como que a gente pode dar um início nessa conversa. Tá ótimo, gente. Primeiro, eu gostaria de agradecer imensamente aí a Fer, primeiramente, né, por ela ter me convidado. E Danilo também conheci recentemente. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho excelente que vocês fazem. Eu tenho acompanhado, também me inscrevi, coloquei lá o sinalzinho, estou fazendo meus compartilhamentos, que eu acho que é um trabalho aí que precisa ser visto aí por várias pessoas. Então, meu nome é Fabiane Catai, eu sou mulher de pele clara, eu tenho cabelos compridos, com algumas mechas loiras, olhos claros. Eu estou usando aqui uma camisa rosa e atrás de mim tem um painel de uma floresta e alguns livros, né, numa estante e também uma janela aqui à minha direita.
Bom, eu até vou começar, né, com essa questão de falar sobre mim, né, sobre essa questão da acessibilidade. Então, a interacessibilidade, ela foi criada com o propósito de fomentar a questão da acessibilidade atitudinal, comunicacional, digital e metodológica para as pessoas que possuem ou não deficiência, né? Nem todos têm a deficiência em si, às vezes é alguma dificuldade de aprendizado. Então, a gente atende esse público que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas o foco principal é a acessibilidade digital, é levar a informação digital para mais pessoas. Então, esse é o foco da interacessibilidade. E além disso, pessoal, quer dizer que quem não tá enxergando ela é uma pessoa muito bonita. E assim eu já vou aproveitar e vou me inscrever também. Eu peço desculpa aos meus amigos cegos aí. Bom, eu sou uma moça de pele clara, uma mulher, né? Desculpa, porque eu já tô com 40 anos. Cabelo preto curtinho, liso, tô usando óculos cor-de-rosa, roxos, tô vestindo uma camiseta preta e tô sentado numa cadeira de rodas. Vai, Danilo, só vez, você. Olha, eu sou um jovem senhor, tenho o cabelo curto, preto, penteado para trás, tenho uma barba grande, sou relativamente magro, estou vestindo uma camiseta preta e atrás de mim é uma cortina preta. Nós estamos num podcast, num cenário com uma Mesa, mesa escura e uma TV ao fundo, onde a Fabi, que está lá em outra cidade, está sendo transmitida também para vocês. Fabi, você falou sobre inclusão digital, inclusão de arquivos digitais. Explica melhor para a gente o que que é essa inclusão digital ou inclusão de arquivos. Isso, a gente trabalha muito com acessibilidade, o nome, né, técnico que a gente usa é acessibilidade digital. Uhum, Então, tudo que tem no digital, né, seja transmitido na web ou não, então, por exemplo, um documento que a gente faça no próprio Word, no PowerPoint, uma apresentação, né, alguma divulgação que a gente faça nas redes sociais. Então, todos esses elementos a gente vai observar o que a gente precisa fazer para que aqueles elementos eles sejam acessíveis, né? Que a pessoa ela consiga acessar aquela informação e compreender aquela informação. Né? Então, dentro aí da acessibilidade digital, a gente fala muito também de sites acessíveis, né? Mas não só isso, é todo o conteúdo que eu vou disponibilizar para divulgação, para venda de algum produto, né? Para algum serviço. Então, eu vou sempre olhar para o digital e me perguntar: isso está acessível para a maioria das pessoas? Ô, Então, Fabi, é o existe. seguinte, pode falar, amor. Desculpa, eu te Não, cortei. imagina, é que existe uma população que a gente tem um olhar mais específico, né? A gente, né, participou aí, né, Fê, de um curso e Sim, existiam diversas pessoas, pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência, e todos sim. fazendo o curso juntos. Mas para que isso ocorra, é necessário, por exemplo, esse curso foi online, então a gente teve esse cuidado desde o material didático, desde a transmissão, que fosse acessível para todas as pessoas que estivessem participando. Né? Então, a gente tinha pessoas com deficiência visual, então foi feitas as descrições das imagens, né? Então a gente disponibilizou, por exemplo, a apostila acessível para que eles utilizam com leitores de tela, acessem esse documento. Né? A pessoa com deficiência, muitas vezes, ela precisa de um apoio técnico, né? Um apoio tecnológico para utilizar aquele recurso. Então, por exemplo, os cegos, eles podem usar os leitores de tela. Uma pessoa, por exemplo, com deficiência física, a Fê pode falar mais aí, né? Por exemplo, às vezes eu tenho que usar um mouse e a pessoa tem dificuldade de usar o mouse, então ela vai usar, por exemplo, só o teclado. E por que é importante fazer esses ajustes, né? E esse planejamento de acessibilidade? Se a gente coloca acessibilidade nos nossos conteúdos, as pessoas que utilizam essas tecnologias assistivas, elas vão conseguir acessar.
Por isso que é importante a gente falar sobre essa ação, né, inclusiva aí. E é legal porque até que depois eu vou conversar com a Fabiana, depois particularmente, a gente vai falar um pouquinho aqui, até o post tem que estar acessível. E eu não tinha me atentado. Então, cada post que você faz tem que ter acessibilidade, tanto para pessoas que têm algum tipo de deficiência, ou seja visual, ou seja de qualquer forma, e para as pessoas que não têm. Para a gente poder incluir todo mundo, né, Fabi? É isso, né? É isso mesmo, Fê. Então, por exemplo, quando a gente faz um conteúdo digital, a gente tem que olhar, não é só pessoas com deficiências, também, inclusive pessoas com deficiência. Mas, por exemplo, tem pessoas que são daltônicas. Então, tem Muito esse bom. cuidado do uso das cores. Então, a Uhum. gente tem que usar uma cor que possibilite que ele também tenha deformação. Né? Ou a pessoa que tem baixa visão, tem também pessoas que têm dislexia. Então, a pessoa disléxica, às vezes, ela vai entender uma determinada fonte, né? Que é a fonte que a gente utiliza. Então, tem esses pequenos detalhes que a gente vai colocando no nosso post e a gente vai quebrando essas barreiras de acessibilidade digital. Tá? Ô, Fabi, deixa eu perguntar na parte mais exemplificando já. Tá. Então, eu faço design para redes sociais. Minha profissão é essa. E eu não imaginava, igual agora você está dando esses exemplos, eu não imaginava esse tanto Dá um de coisas que precisa fazer. Mas se você conseguir der alguns exemplos práticos de como que a gente consegue fazer, não precisa ser todos, lógico, mas como você consegue ajudar profissionais igual eu ou empresas para conseguir ter mais inclusão. Ela ficou tá crescendo muito, né? Não, porque assim, às vezes não é só o designer, né? Porque basta a empresa também querer. Por- Porque eu fico pensando assim, Fer, a empresa me contrata, eu vou fazer a postagem e começo a fazer as regras de acordo com mais acessibilidade. Mas tem empresa que não vai querer, entendeu? Tem empresa que fala, não, faz o post do jeito que tem que fazer. Mas como que você consegue ajudar isso? Me dê um exemplo um pouquinho mais Mais eh, prático. prático, na prática. Uhum. Então, por exemplo, na criação de um post, então, como eu disse, né, você pode, a gente tem uma ferramenta chamada Color Analyzer Contrast, que ela vai identificar se o fundo do seu designer, da sua arte, né, Uhum. ela foi utilizada de uma cor legal correspondente à fonte. Então, tem como a gente ver esse contraste. Ele vai validar isso automaticamente. Então, isso já é um ponto de acessibilidade, né, que a gente pode ver no post. Outra questão é a questão da fonte. A fonte é o tipo da letra que você vai utilizar. Muitas vezes a gente utiliza uma fonte que a gente chama de com serifa. Essas fontes com serifa, muitas pessoas com dificuldades de leitura podem não conseguir fazer a leitura desse material. Né? Então, o que a gente orienta? Se possível, utilize uma fonte sem serifa. Né? O Então, serifa seria o S, né? Aquela curvinha do S, o R, né, Fabi? É, para ficar mais fácil, vou explicar de uma forma mais simples. As letras mais decorativas, que tem uma curvinha a mais, que tem um tracinho a mais, são as fontes serifadas. Elas têm a serifa. Se puder, coloca a imagem dela de novo lá no ar, porque ela tem um exemplo legal. O livro lá atrás tem um P bem serifado atrás dela. Então, assim, para ficar um exemplo mais visual, para quem Isso. não está conseguindo entender, atrás da Fabi tem 4 livros. E o primeiro é um P e é bem serifado. Sem Aham. serifa, ele seria reto e completo a letra. Aham. Ela não vaza para os lados, Aham. entendeu? E a letra é mais isso. redondinha, né, Fabi? Isso, é exatamente. É assim, a gente tem uma recomendação. Da onde que saem essas recomendações? Né? Existe um documento chamado WCAG, que são as Uhum. diretrizes de acessibilidade para conteúdo da web. Uhum. Então, quando a gente vai buscar essas informações, existe já um estudo internacional que aponta as melhores práticas
né, no digital. Então, Uhum. lá tem uma recomendação, evite usar fontes com serifa. Agora, se a gente for fazer um trabalho bem elaborado e colocar um texto, e essa fonte seja com poucas serifas, né? Não é que assim, a gente nunca fala assim, não pode usar, e pode ser alguma, senão não vai estar Uhum. acessível. É porque, às vezes, a pessoa ela escolhe uma fonte com serifa, só que tudo junto, os caracteres, tudo, né, juntinho, então fica ruim de ler. Qualquer pessoa, né, teria dificuldade, e a pessoa que tem uma dificuldade de leitura, ela é impedida de ler de fato, ela não vai conseguir. Tipo, dislexia, né, Fabi? Tipo, dislexia, né? Eu Isso, mesmo, isso. posso dar meu exemplo, Fabi? Eu, quando eu fiz o curso da Fabiana, tá, gente? Eu fiz o curso da Fabiana e eu acho rico realmente, a gente vai falando disso. Eu descobri uma fonte legal pra mim, é a Verdana. Porque como eu uso óculos, tenho dificuldade de leitura por causa do óculos, a Verdana pra mim é melhor, foi a que eu mais me encaixei. Porque ela é mais espaçada. Então eu consigo enxergar melhor, né, Fabi? É exatamente. E isso que você falou, Fê, já é uma outra diretriz que a gente usa na acessibilidade, né? Os caracteres, quando eles estão muito juntos, o que são os caracteres? São as letras, né? O que a gente utiliza, tudo que tem no teclado são os caracteres. E aí, se eu fico usando ele muito unidos, também vai dificultar. Então, esses espaçamentos que a gente dá é positivo, e a escolha da fonte também. Então, essa fonte que a Fer falou, que é a Verdana, ela é muito utilizada na acessibilidade. Tá? Existem outras também, mas essa é uma das nossas opções aqui quando a gente faz o trabalho, sim, principalmente em documentos. Uhum. Ô Fabi, e sobre acessibilidade para deficientes visuais? Vamos continuar usando o exemplo do post. Como eu posso fazer para melhorar essa acessibilidade do post? Isso. Então, quando a gente vai focar nesse grupo, né, nesse grupo de pessoas com deficiência visual ou com alguma dificuldade aí nessa questão visual. Então, a gente tem a pessoa que é cega, né, não enxerga, a pessoa que tem baixa visão e tem as pessoas que são daltônicas, por exemplo. Então, a gente tem aqui algumas recomendações. O daltonismo a gente falou já um pouco. Aí, por exemplo, a pessoa que é cega, a gente faz o post bonitinho, né, com todas os designers, né, que a gente quer. Só que o que precisa ter nessa figura, né, nessa arte? A gente precisa descrever essa imagem. Tá? Então, em todos os meios digitais, sejam, por exemplo, num documento de Word, do PowerPoint, por exemplo, uma apresentação, no Instagram, no Face, no LinkedIn, todas as redes sociais, a gente consegue colocar a descrição de imagem. Tá? Aqui em alguns programas a gente chama de texto alternativo. Então, existem duas formas. A gente pode ter uma configuração, né, que a gente coloca no texto alternativo, a gente vai fazer uma breve descrição dessa imagem. Então, se eu fiz lá a divulgação de um curso, eu vou colocar lá, divulgação do curso Acessibilidade Digital. Aí eu coloco todas as informações que são importantes. A gente tem que pensar no seguinte: qual a informação importante que aquela pessoa que não enxerga, ela precisa ter? Então, eu tenho que digitar em forma de texto aquela figura. Né? Então, a E- gente tem... pode falar. não, é só fazer uma pergunta mais prática. Então, vamos supor que a imagem seja de um produto. Vamos dizer que a imagem seja de um celular. Estou vendendo um celular. Então, eu faço lá a postagem com a imagem do celular e na descrição, se eu fosse um post comercial, pensando para o meu lado, tá? Então, na descrição eu ia colocar aparelho celular e super promoção, valor tal, X. E, beleza, para quem não tem dificuldade nenhuma, para quem não tem problema ou deficiência nenhuma, tá perfeito. Aos olhos do designer pode estar perfeito. Mas eu não coloquei a descrição, então assim, aí para completar o post, para ficar mais acessível, eu teria que colocar descrição, foto, aparelho celular, modelo tal,
com A escrito, cor, promoção, cor, né? a cor Uhum. preta. E aí colocar a descrição X, Y ali, e se tem valor, o que que tá na imagem, é isso? Isso, isso. Uhum. Às vezes, o que está na imagem também está na legenda, né? Quando a gente cria esse post. Sim. Então, a gente não precisa descrever tudo de novo. A gente vai colocar na descrição de imagem o que seja relevante para a pessoa que não enxerga. Então, por exemplo, eu que enxergo, eu estou vendo lá o celular no post. Uhum. Eu estou vendo a cor dele, que nem a Fer falou, a cor, o tamanho, eu estou vendo a posição dele, se ele está em cima de uma mesa, né? Se ele está no fundo de uma cor, né? De uma determinada cor. Então, assim, da mesma forma que eu tenho o direito de ver e observar, né, esse celular, a pessoa que é cega, ela também tem. Então, a gente tem que pensar assim, então eu vou descrever aquilo que ele não conseguiu observar por não estar enxergando. Então, eu coloco uma descrição de imagem. Geralmente a gente coloca, né, descrição de imagem, 2 pontos, aí inicia a descrição. Isso no final de cada post. E também tem a opção do texto alternativo, tá? Existe aí uma discussão aí dentro da comunidade, né, do pessoal que usam os leitores de tela, né, a questão do celular, o Talkback, que é o leitor de tela do Android, iOS, que é o leitor de tela da Apple. Então, quando eles vão escutar, eles escutam 2 vezes. Então, se eu já descrevi lá na legenda, eu posso sim colocar uma descrição menor no texto alternativo, que é uma configuração de acessibilidade que a gente coloca em cada post também, tá? Mas isso vai ajudar também na questão do sistema de busca do Google, tá? Então, para as Uhum. empresas é interessante também colocar o texto alternativo, as ideias principais, tá? Então, a gente usa essas 2 formas. Mas o mais importante é a gente também dar o direito da pessoa ter a oportunidade de saber como que está disponível, né, a figura nas redes sociais, em qualquer lugar do digital que eu esteja fazendo. Não, bacana. É legal porque eu fiz, eu acho que uns 5 posts hoje. E eu nenhum, não que eu não faço a parte de descrição, né, da legenda. Eu entrego para alguns clientes eu faço, para outros não, mas hoje, por exemplo, eu não fiz nenhuma. Mas, nenhuma assim eu me atentei a esses detalhes. Não tinha esse conhecimento até. Sobre o texto informativo, sim, sempre fiz, mas eu usava mais como tópicos, igual você falou, mesmo para deixar mais fácil para pesquisa, mas não pensava na parte de descrição em si. Lógico que para a gente é muito mais difícil a gente observar essa dificuldade que a pessoa tem, Uhum, porque a gente, uhum, eu, né, particularmente, tenho o uhum, privilégio de não ter nenhuma deficiência. Então, não sei nem se é privilégio a palavra certa, Fer, uhum, mas assim, uhum, eu não tenho, então eu não consigo observar a uhum, dificuldade do outro, uhum, né? É o que é o mais difícil, né? Por uhum, isso que é importante, volto a frisar, cada semana tenho aprendido mais no podcast, com mais informações, e eu acho que é esse que é o papel com do certeza. podcast, da gente conseguir Uhum, informar e ensinar mais gente. uhum, Mostrar para o pessoal que sempre tem lugar para a uhum, gente aprender, uhum, pra gente melhorar, pra gente evoluir. uhum. E assim, você exemplificou agora, a gente acabou exemplificando mais para post. Mas os arquivos também digitais, né, como O Word, PDF, PDF, também tem como melhorar para deixar mais acessível? Sim, sim. A gente tem até um checklist, né, que a gente utiliza para documentos, e porque eu de novo a gente adorei. Eu fiz isso, pessoal. Eu adorei. Eu fiz o checklist. você gostou, É. né, Fê? Porque ajuda, né, a gente até no aprendizado mesmo, né? Porque como é uma população grande, então assim, a gente está pensando na pessoa que é cega, por exemplo, mas também tem a pessoa que é surda, a pessoa que tem uma deficiência intelectual, né? Tem a questão do transtorno de espectro autismo, o idoso, né? Então, é uma população grande. Né? Então, quando a gente pega um trabalho que pensa, né, em todas essas pessoas e inclui o trabalho digital
também para essas pessoas, a gente vê que fica muito rico, né, o trabalho. Então, existe um checklist que a gente faz para cada trabalho, né? Não é só o checklist, é tudo uma análise mais. O checklist ajuda bastante, né? Então, uma pessoa hoje que ela quer fazer, elaborar, por exemplo, quero fazer um e-book ou uma apostila, e eu quero disponibilizar isso para as pessoas. Então, você faz lá o e-book e aí você vai começar a passar o checklist. Então, tem algum, por exemplo, se foi usado a fonte sem serifa, isso é muito importante. O tamanho que a gente utiliza também. Às vezes a pessoa ela coloca muito pequeno, mas, por exemplo, se ficar só no digital, ok, né? Porque a pessoa consegue aumentar. Mas se eu for imprimir esse documento, né? Então, eu tenho que Perfeito. pensar no tamanho. As figuras que eu vou utilizar. Às vezes a gente tem lá materiais, vamos supor, uma pessoa que faz uma graduação, ela vai ter os materiais didáticos, né? Os livros, as apostilas, e vão ter várias figuras. Então, como que a pessoa, por exemplo, que é cega, ela vai conseguir verificar aquelas figuras? Elas têm que estar audiodescritas, então tem que ter audiodescrição de um mapa, né? Isso já é usado, né? Então, por exemplo, a pessoa hoje que faz o Enem, né? Isso já o governo já disponibiliza para as pessoas uma forma. A gente fala de adaptação. Eu não gosto de falar Que adaptação, legal. mas já existe isso, né, para as pessoas, né? Mas não é em todos os lugares que pessoas com deficiência encontram essa abertura e essa acessibilidade, né? Que mais? E tem várias outras coisas que a gente pode comentar aqui, né? Mas Uhum. é mais de 20 aí situações que a gente tem que olhar e só ajustando e melhorando o documento, e o trabalho digital vai ficando mais acessível. E agora, Fabi, fala um pouquinho da sua consultoria, do seu curso. Para quem quer, o que que aprende, o que que faz, dessa importância de fazer o teu curso para levar isso para as pessoas. Para deixar tudo isso mais inclusivo, que eu acho que isso é muito importante. E eu já falo aqui, eu vou deixar o link aqui debaixo, na descrição, para o pessoal poder entrar em contato com a Fabi e fazer o curso dela, porque é incrível. É incrível, incrível, incrível. Então, a gente pensou, eu pensei junto aí que tem um colega, né, um colega nosso aqui da Interacessibilidade, ele tem cegueira, que é o Alan, e ele é um dos professores, né? Eu e ele, a gente trabalha sempre em parceria. Essa questão de trabalhar em parceria é algo que eu valorizo demais. Por quê? Porque eu vejo que o trabalho ele avança muito, né? Então, quando eu estava sozinha fazendo esse curso, era uma coisa. Quando a gente viu que, quando a gente coloca a questão da pessoa que vivencia aquilo, né? E um vai apoiando o outro, né, naquilo que precisa, eu observei que o curso ele teve um valor muito maior. Então, hoje a gente tem um curso de documentos e apresentações, né? Acessibilidade digital em documentos e apresentações. Esse curso ele é dado online, em aulas ao vivo, são 6 aulas. E vai ter agora, né, dia 14 de setembro, a gente vai iniciar uma nova turma. E o que as pessoas elas relatam, tem alguns depoimentos que a gente tem, que a questão de você estar trabalhando em conjunto, uma pessoa com deficiência e uma pessoa sem deficiência, é que faz com que a gente perceba a importância disso, né? Não só no curso, né? A gente vê que, por exemplo, nas empresas, muitas pessoas percebem isso também, já vi relatos de pessoas que, quando a gente trabalha realmente em conjunto, fica muito mais rico essa questão de implementar a acessibilidade digital nos locais, né? Então, esse é um dos nossos cursos, né, que a gente dá em documentos e apresentações, e também assessorias, né? Então, por exemplo, se a empresa ela quiser verificar lá, por exemplo, o conteúdo digital. Eu quero melhorar, eu quero começar a aplicar a acessibilidade digital. Então, a gente apoia essa empresa para que ela comece a ter algumas práticas e também trabalhar com as pessoas com isso, né? Falar assim, por que eu preciso fazer isso? Vai dar mais trabalho? Mas a gente, às vezes, não vê o impacto que isso faz com as Com pessoas que estão certeza. acessando, né? A Uhum. gente está dando oportunidade para várias pessoas, né? Eu Então, acho isso que é é eu acho que o Alan, né, você falou que é seu parceiro, eu isso. acho que ele mesmo já deve ter te dado algum exemplo, alguma coisa assim, de, algum post, algum documento, alguma coisa que ele não conseguiu, eh
receber a informação correta por não ter acessibilidade, não é? Com certeza. Ele faz hoje ele faz ciência da computação, né? Ele faz faculdade. E ele fala que na faculdade às vezes não está acessível, só que ele vai lá e fala para a faculdade, eu tenho esse direito, né? Então existe aí um apoio, né, da legislação, que é a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que garante, né, a acessibilidade também digital para as pessoas com deficiência. Então, qualquer pessoa que tenha deficiência, ela quer ter um conteúdo acessível. Se a empresa, a instituição, ela não tiver, ela pode sim, vamos dizer, exigir isso, porque é um direito que ela Uhum, tem. Né? E assim, todos estão fazendo força para que isso ocorra, né? Todos assim, né? Bastante empresas que eu vejo, mas ainda é pouco, né? Que estejam abertos a fazer esse movimento, né? As pessoas com deficiência também, eu acho importante ter essas atitudes também de exigir nos locais que tenham acessibilidade, né? Porque aí a gente vai ajudando, apoiando um ou outro para realmente fazer acontecer, né? Essa questão dos, uhum. dos, dos digitais ser mais acessível. Eu acho que o que você falou é de extrema importância, tá? Que você falou que quando você teve a parceria e com o Alan, você conseguiu observar melhor as dificuldades e aonde poderia melhorar. Isso é um exemplo básico. Eu não Uhum. vou reparar que a calçada precisa de uma rampa se eu não preciso da rampa. A partir do momento que eu começo a conviver com a Fer, que eu preciso levar a Fer para algum lugar e alguma coisa assim, eu vou começar a observar mais. Isso é simples, né? A pessoa que tem a cegueira por causa da muleta, por causa de alguma coisa, você tem que descrever o caminho. Ó, tem degrau aqui, vamos com calma. Ó, tem Sim. 1, 2, 3 degraus. Então você tem que dar 1, 2, 3 passos. Porque o que a Fabi vê, ele não vê. Uhum. Então eles fazem essa troca. O que Sim. ela consegue enxergar e o que ele não está conseguindo acessar É. por não enxergar, entendeu? Sim. Então é muito bom ter essa parceria da pessoa que a gente chama de vidente e daquela que não enxerga. E além disso, Fer, é legal para a gente conseguir observar de outros pontos de vista. Uhum, Então, com assim, certeza. existe o ponto de vista do Alan, existe o ponto de vista da Fabi, existe o meu, existe o seu. Aham, Então, assim, como que a gente consegue juntar tudo isso? Então, perfeito. esse curso, então, só para reforçar, começa dia 14, então, turmas novas, hoje é dia 10, Hoje é dia. Não, hoje é dia 4, amor. no dia Hoje que é vai dia no ar. 5. Tá. Então, hoje é dia 10, no domingo. 10, 5. Isso. Mas está abertas as inscrições ainda. Sim, sim, estão Uhum. abertas. Inclusive, a pessoa que adquiriu o curso, ela vai ganhar o curso, 99% aí, do outro curso que nós temos. Esse curso ele vai ajudar também as pessoas que queiram aprender a descrever as imagens. Né? Então, também vai ter toda a questão da técnica para da descrição de imagens. Ah, Esse é um só para deixar claro, então. Então, dia 14 começa a turma e qual que é esse curso e ganha mais o outro? Como que é? Só para fala todos os é, temas. Vamos lá, são dois cursos. Então, Acessibilidade Digital em Documentos e Apresentações. Inicia dia 14/9, às 19h30. São 6 aulas ao vivo, todas as quintas-feiras, né? E na compra desse curso, a pessoa vai ganhar 99% o curso de Descrição Textual de Imagem. Esse curso Descrição Textual de Imagem são aulas gravadas com a intérprete de Libras, né? Então, pessoas surdas também podem adquirir o curso, vão ter acessibilidade. E aí a pessoa ela pode fazer quando ela quiser, né? Ele fica aberto aí para a pessoa fazer no seu tempo, né, no caso. Que legal, bacana. É igual Netflix, você assiste a hora que quer, vai. Isso, se organiza, isso aí. Não, bacana. Mas assim, o que eu. E vocês têm recebido muito feedback assim de empresas que estão interessados em melhorar cada vez mais essa parte? Ou vocês recebem mais de pessoas que
terceiros, assim, vai, como um designer ou alguma coisa assim, que quer Editores. aprender editores e tudo mais? Então, a gente já trabalhou bastante, assim, com instituições de ensino. Então, pessoas, por exemplo, que fazem um livro, né, digital e queira transformar esse livro acessível. Então, a gente transforma, né, o PDF acessível. Né? Aham. Então, e o Alan também trabalha como consultor de acessibilidade. Né? Então, é sempre junto, é sempre essa parceria que eu faço. Eu nunca trabalho sozinha. Né? Ele sempre está entrando também. E tem também a questão de algumas pessoas, né, empreendedoras, microempresários, que queiram fazer acessibilidade nos seus conteúdos também. Né? Então, tanto empresas quanto microempresários, instituições de ensino e também professores, produtores de conteúdo em geral, né? Pessoas de marketing digital. São pessoas interessadas a aumentar o seu público. Né? E também que tenha esse olhar, né, de colocar acessibilidade do que a pessoa cria no digital. Porque todo mundo tem direito e todo mundo quer consumir, quer aprender um pouco mais, porque senão fica só no padrão das pessoas videntes e não consegue alcançar. E como eu sempre falo aqui, o cego compra, todas as pessoas querem consumir aquele produto. Então, fazendo teu curso vai ajudar outras pessoas para ampliar esse leque de consumidores também, né, Fabi? Com certeza. Você falou uma coisa, Fê, porque a gente trabalha aqui com uma estatística bem grande com relação a esse público. Tem um relatório, eu até fiz uma colinha aqui, porque ele é bem interessante, é um relatório da Economia Global da Deficiência de 2020. É uma organização global, né, que respeita os interesses comuns dos profissionais de marketing. O que eles fizeram? Eles fizeram uma pesquisa da quantidade de pessoas com deficiência no mundo. Então, hoje a gente tem, a partir desse relatório, saiu 1,85 bilhões de pessoas com deficiência no mundo. Só que não é só isso, né? Então, por exemplo, a pessoa que tem uma deficiência, ela tem os seus familiares, ela tem os seus amigos. E possivelmente as pessoas elas vão o quê? Quando for escolher um produto, um serviço digital, se aquele produto, aquele serviço estiver com acessibilidade, a pessoa ela pode optar por essa escolha, né? Por já vivenciar algo aí com a pessoa com deficiência e ver a necessidade. Então é um estudo bem bacana porque traz essa questão da dimensão. Então tem muitas pessoas que compram, né? Pessoas que pensam sobre isso. Então, hoje, a empresa, né, a instituição que não estiver fazendo isso, ela pode estar perdendo e muito. Aí é a questão até de vendas, né? De Perfeito, ação de serviço. perfeito. E é uma coisa que serve para muita gente. Eu tava aqui, você estava dando os exemplos, eu estava aqui viajando na Aham, maionese aqui. Porque assim, quem vende curso, por exemplo, aham. se o curso dela não for acessível, ela deixa de ganhar um grande público. Não é uma barreira. E assim, porque a gente fica pensando sempre no que vem de produto, né? Aham, Que é na descrição do aham. produto, na descrição da imagem, essas coisas. Mas não é só isso, né? Então, ó, quem vende livro, editores, é, quem gera conteúdo na internet, Também. às vezes até um influencer, alguma Aham, coisa assim, pode estar deixando de entregar, que a gente fala, né, para muita gente, porque a pessoa não vai conseguir consumir aquele conteúdo. Então, acho que é muito importante mesmo o seu foco, né, o foco da sua empresa, para poder não só levar acessibilidade, mas também levar consumidor. mais consumidor, mais De- qualidade de vida, É, né? Porque a pessoa, da autonomia. sim, Da autonomia. porque a pessoa pode estar deixando de consumir um livro legal, Aham, um curso perfeito, bacana, tudo, porque ela não consegue ter perfeito, acesso, né? perfeito. Sim, inclusive uma coisa mais prática, né? Eu recentemente tive que entregar a minha dissertação de mestrado. Uhum. Aí eu coloquei vários gráficos e várias figuras. E a pessoa que iria também ver esse material são colegas meus que são cegos. Eu falei, eu preciso colocar essa dissertação acessível. Só que pela própria ABNT isso não é ainda uma regra, né? Então a gente acaba não colocando. Só que eu coloquei. Então, assim, a gente parar para pensar, quem que vai... a gente não sabe quem que vai ler o nosso trabalho.
né? A gente não sabe até onde vai esse trabalho. Então, quanto mais acessibilidade, mais portas a gente vai abrindo para que aquela informação ela chegue para as pessoas. Ou Né? seja, Então, a gente tira a barreira, desculpa, Fabi, a gente tira a barreira e constrói pontes, né, Fabi? Vai abrindo um leque isso. de É possibilidades. isso mesmo. É isso mesmo. Porque assim como o mestrado, os posts ou qualquer coisa que você publica, você dificilmente publica direcionado para uma pessoa. Você vai publicar, é igual ela falou, você não sabe para quem que você vai publicar, para quem que você vai atingir, quem vai consumir aquilo que você está publicando. Então, se a gente não conseguir deixar esse documento, essa postagem, coisa apto para todo mundo, você está publicando errado, né? Sim, sim. É Uhum. importante a gente olhar para isso. Eu sou bem assim, eu tenho muita esperança de que isso vai mudar. Tem muitas pessoas fazendo isso, né? Porque como a gente está no meio, a gente vê as pessoas fazendo, só que eu sei que é uma porcentagem pequena. Só para a gente ter uma noção, teve uma estatística que menos de 1% dos sites brasileiros estão acessíveis. Né? Então, existe um teste que a gente faz nos sites. Então, por exemplo, uma pessoa que tem deficiência, ela vai fazer uma compra, uma passagem aérea, ela faz uma compra de qualquer outro produto. Às vezes ela não consegue fazer essa compra. Ela vai comprar lá, sei lá, um secador de cabelo. Não tem a descrição daquele secador. Ela quer saber como que é aquela... A pessoa não coloca lá a descrição de imagem. Ou até o caminho até chegar naquela compra também não está acessível. A pessoa não consegue chegar até lá. Então, é algo sério, né? É algo que precisa, sim, ter uma mudança significativa na sociedade como um todo, né? Para falar bem a verdade, até para qualquer consumidor hoje está difícil comprar na internet. É, às vezes falta informação na descrição do produto. Tem muito site que peca muito, né, nessa entrega de como você vai comprar ou o que você está comprando. E eu imagino mesmo, porque agora fazendo esse exercício que você veio fazendo, imagina só, uma pessoa que é deficiente visual, vamos supor que ela aceita o risco de comprar mesmo sem ter todas as informações. A partir do momento que ela pula para a próxima página, que é o de pagamento, eu imagino a confusão que é, porque não tem Sim. descrição de nada. Isso acontece, é comum acontecer isso. E aí tem esse movimento, né? Qualquer também recurso digital que não esteja acessível à pessoa que tem a deficiência, ela pode, né, mandar um e-mail, né, para o SAC, né, Serviço de Apoio ao Cliente, para que eles tenham alguma providência, porque isso precisa ser resolvido, né? Então, é importante a gente fomentar essa questão das pessoas que estão trabalhando, que também pode ser com deficiência ou não, né, que estejam fazendo os sites, que estejam fazendo os produtos digitais, que coloquem acessibilidade, e para essas pessoas, os usuários, né? Os usuários também darem esse feedback, porque essa questão dessa parceria que vai fazer com que as coisas comecem a mudar, né? Essa é a importância aí de... Quer ver um exemplo legal? Que eu tive no curso, eu tive 2 exemplos legais que eu tive no curso que eu fiz com a Fabiana. Porque tudo que é relacionado à inclusão, pessoal, eu me interesso. Não importa se é física, não importa. Eu fui e tal. E teve um dia que a Fabiana, o slide foi passar, porque assim, é um curso inclusive para todo mundo, quem enxerga, né, qualquer tipo de deficiência. E eu era evidente. E a maior parte ali era cego, tinha outros problemas. Eu não falei para Fabiana que o slide estava passando. Eu fiz o exercício de como se eu fosse cega. Uhum. Entendeu? E ela foi descrevendo os sinais e eu fui imaginando. E poxa, eu estou tentando fazer mais esse exercício. Que é outro exemplo, o QR Code. Eu enxergo, eu faço o QR Code. E quem não enxerga, faz um pouquinho do QR Code também, para evitar dificuldade da pessoa do cego, que a gente comentou lá também. Então, a gente teve essa experiência nas aulas e foi muito rico. Eu acho que agrega para todos, né? Porque essa prática da empatia mesmo no curso foi bem bacana, porque eu acabei esquecendo de passar os slides e a Fer, e tinha mais uma pessoa vidente, e não falaram nada.
E eu fui dando as aulas. Só que essas pessoas depois me deram feedback. Poxa, foi legal, porque eu me coloquei no lugar das pessoas que também não estavam vendo os slides. Então, eu fui descrevendo todos os slides, né, tudo que tinha, né, nas aulas, então foi bem, bem importante. E teve essa questão do QR Code, né, que também existem alguns sistemas que são mais acessíveis, né? Então, eles estavam falando, assim, cada dia que eu dou essas aulas e tenho acesso às pessoas, eu aprendo mais. Então, era uma outra tecnologia que já era melhor, que as pessoas já conseguiam fazer a leitura do QR Code. Mas, se as empresas não estiverem, né, atualizadas nisso, elas acabam não acessibilizando. Então, fica lá o produto sem acessibilidade. Então, Mas uma pergunta agora, o QR Code é mais acessível? eles têm um sistema de QR Code que é mais acessível. Eu vou Ah, falar para tá. vocês que eu nunca vi esse sistema. E aí a gente vai ter que chamar o Alan para dar uma entrevista aqui para vocês também, porque ele pode Não, falar um pouquinho mais. não, é que Porque assim, a dúvida que eu fiquei é porque eu tô pensando nas empresas, em TV, vai. Quando o pessoal da TV fala assim, é que eu nunca tinha Apo- pensado, apo- aponta o seu celular é, agora pro QR Code. Pô, isso, mas cara, onde que está o QR Code? é, É, é. aí complica O que mesmo. tem, E, é, o que tem, assim, que a gente vê bastante em lugares físicos, né? A parte cultural, ela trabalha muito com a questão da acessibilidade. Então, às vezes, a gente vê, por exemplo, tem uma descrição de um objeto no museu, por exemplo. Então, hoje, existem alguns museus que têm o QR Code, que a pessoa cega, ela vai tatear, né, em algum uhum. totem, alguma questão, e aí ela vai conseguir fazer esse acesso. Né? Então, existe já essa tecnologia aí que o pessoal utiliza, que é uma das, né? E tem também o próprio Braille, né? A pessoa coloca lá no Braille e a pessoa consegue fazer a leitura também. Mas hoje, como a tecnologia está muito avançada e às vezes não dá para a gente colocar tudo no Braille, então eles acabam usando o QR Code, né? Para ficar mais completa a informação. Tem muita coisa que a gente precisa corrigir. Ah, porque assim, você tá dando exemplos, eu tô aqui, minha cabeça tá fritando, porque tem muita coisa que a gente acaba não passando ou deixando de passar e nem sonha que não tá acessível, que não tá inclusivo. Curso ensina tudo isso. As letras, as cores, como é que faz tudo isso, como é que é, é um documento certo para ser acessível. Uhum. Então é muito legal, é muito legal. Pessoal, eu recomendo para todos. Eu fiz, eu amei. Se não fosse bom, eu não traria a Fabiana aqui, com certeza. E ela é uma ótima profissional e virou minha amiga pessoal. A gente conversa muito. Muito, muito, muito. E fala um pouco mais do teu curso, então, Fabi, para quem quiser acessar. Eu acho, só interromper um pouquinho rapidinho, mas eu acho que, assim, vale você aí que tá ouvindo, assistindo e tal, você fazer um exercício do que você consegue melhorar a partir do seu trabalho, da sua convivência e tudo mais. Porque, assim, da mesma forma que ela tá me ensinando como o meu trabalho aqui, eu usei o exemplo do post para justamente para me atingir. Aham. Então, assim. Da mesma forma que ela está mostrando, eu acredito que você aí em casa também tem muita coisa que você deve estar se questionando. E eu acho que é mais legal ainda porque você já está se sentindo no ponto de vista da outra pessoa. É. Então, assim, não adianta nada você se sentir lá também e não mudar. Então, assim, a Fabi está aqui passando esse curso, mostrando que há a possibilidade de você ajustar, você melhorar e você conseguir incluir mais, né, Fabi? Não, então, é esse sentimento, né, que a gente tem quando a gente cai a ficha, né? Poxa, tem isso que eu não fazia. A gente fica até um pouco com sentimento de culpa, mas eu não sabia. Não vale a pena ficar com sentimento de culpa, tira isso, porque assim, é comum isso, né? Então, assim, a gente é um universo que muitas vezes ele ficou escondido na sociedade,
E agora pessoas estão fomentando, né, pessoas que com deficiência que antes nem saía de casa, agora estão saindo, estão acessando, né, mais os recursos digitais. Então essa Perfeito. população, ela está aparecendo. Isso é muito positivo. E não é só fazer, a gente tem que ter contato, né, Fê? A palavra, eu gosto muito da palavra. A palavra acessibilidade, ela significa aproximação. Então, quanto Ai, que mais a legal. gente se aproximar das pessoas que têm essa necessidade específica, mais a gente vai criar empatia, a gente vai conseguir trabalhar com acessibilidade. Então, assim, esse sentimento que você falou, Danilo, é algo comum, mas o bacana é quando a gente começa aos poucos colocando os nossos conteúdos. No primeiro momento parece que é muita coisa, mas assim, uma descrição de imagem que você já começa a fazer, um post que você já pensa nas cores, já é uma barreira. Então imagina o seguinte, se eu mudo a cor, já é uma pessoa daltônica que já vai ter o acesso. Então, mas pode ser várias, né? Se eu coloco a descrição de imagem, a população com cegueira vai conseguir acessar. Então, é a gente ir passo a passo e cada vez mais querendo se atualizar. Eu acho que essa questão do querer ser acessível, né? Querer desenvolver a acessibilidade como algo íntimo, como algo intrínseco, né? Dentro da gente. Criar essa cultura de acessibilidade aonde a gente estiver indo aí, o que a gente já sabe, a gente vai também passando para as pessoas. Eu acho que isso vai dando um efeito positivo na questão da inclusão. Uhum. Bacana. Gente, eu quero agradecer mais uma vez aqui a Fabi por. Passou rápido, né, Fer? De novo. Passou. Eu só tenho uma dúvida, Vai, Fabi, de vamos. novo, por favor, que é muito bom esse assunto. O daltonismo enxerga como e como é que é isso? O daltonismo. Só Então, isso que. existe. Então, o daltônico, ele tem, se eu não me engano, tem 4 tipos de daltonismo. Então, por exemplo, tem pessoas que só enxergam preto e branco, ela não enxerga cor colorida. Tem pessoas que elas fazem a inversão da cor verde, né? Então, é assim, a gente precisa passar uma ferramenta específica para ela indicar se aquela cor que você escolheu está ok aí dentro das diretrizes da acessibilidade. Perfeito. É, assim, talvez a ferramenta, eu acho que mais fácil de da gente, como posso dizer? Eu estou pensando na rede social, tá? Só para você entender onde eu quero chegar. Se a gente fizer no Instagram, vamos usar o Instagram de exemplo, um feed só com daltonismo, acho que vai ficar estranho, acho que as empresas não vão querer. Mas eu acho que não muda nada a pessoa fazer dois posts, né? É igual a gente fala do carrossel, que o primeiro post ser, vamos dizer assim, a imagem normal, e aí se a pessoa arrastar para o lado, ela consegue ter a imagem para o daltonismo. Seria mais ou menos uma solução prática, assim, para esse tema? É não pensar na pessoa em específico, é pensar num conjunto. Você vai Sim. pensar num produto que seja único, mas que seja acessível. Uhum. Então, é só essa questão de combinações de cores. A gente tem que olhar, ver se, por exemplo, o contraste, uma pessoa de baixa visão, você vai colocar uma letra bem clarinha e um fundo claro também. Provavelmente essa Uhum. pessoa não vai conseguir acessar. Então, não fazer um post só para ela. A ideia não é fazer isso. É a Ah, gente tá. olhar para esse post e encontrar cores, né, harmônicas, bonitas, porque acessibilidade não é para ficar feio, né, Uhum. os produtos, mas que também inclua essas pessoas com essas necessidades, né? É que assim, na minha ignorância, onde eu quis chegar, por exemplo, se no daltonismo ele inverte as cores e o produto é daquela cor, você não tem o que fazer, teoricamente, né? Mas você pode salientar ou não aquele problema ou aquela cor. Então, Uhum. assim, às vezes, vamos supor que é sei lá, um suco verde, é uma empresa de suco. E é um suco, sei lá, suco verde mesmo, vegano, sei lá, alguma coisa assim, de couve, lá, o detox. E aí, ele quer ter um pouco mais de acessibilidade. Uhum. Ele pode tentar alterar um pouco a saturação, alguma ferramenta ali para conseguir melhorar. Agora eu entendi assim, a sua pergunta. Vamos Uhum, dizer, quando a gente faz qualquer produto digital,
não tem como a gente fazer um produto 100% acessível pensando em todas Legal. a população. Não, a gente não vai conseguir fazer isso. Né? Se alguém um dia falar isso, desconfia. Então, o que a gente fala na acessibilidade é que a gente dê alternativas. Por exemplo, a gente vai fazer lá um post com vários textos, só que aí tem uma pessoa que não consegue fazer a leitura. Eu vou fazer uma alternativa para alguma população. Então, eu posso também estar fazendo isso. Eu faço posts, né, não descaracterizando, né, o produto e todos os seus elementos, só que eu também posso fazer algo que vai atender aquela população que tem uma necessidade mais específica. Né? O que não dá é deixar, eu não vou fazer, para essa população eu não vou fazer, a gente não vai pensar. E isso a gente vai construindo, não é algo que já está pronto nas empresas. A gente vê que tem muita gente que não consegue atender todos os públicos, né? É aquilo que a gente estava conversando no começo do podcast. A gente não vai mudar o mundo, mas se a gente conseguir mudar uma pessoa, ou melhorar um pouquinho a pouquinho. pouquinho. O que não pode é literalmente o que ela falou. Porque o produto do suco verde não vou conseguir alterar, então não vou fazer de ninguém, entendeu? Não vou fazer nenhum. Exatamente. Então, gente, ó, eu amei demais. Vamos trazer ela mais aqui mais vezes. Vamos trazer mais vezes, com certeza. Mas assim, o que eu mais gostei é porque é um conteúdo muito bacana, Muito rico e de fácil acesso. Acesso assim, é fácil você pensar aquilo que você consegue melhorar. Então, assim, no seu trabalho, na sua empresa, enfim, na sua carreira, qualquer forma assim você consegue enxergar onde a gente pode melhorar. Com certeza. E seja em arquivos digitais, seja em post, igual a gente estava exemplificando aqui, pode ser em várias outras questões. Eu quero agradecer mais uma vez aqui a Fabiane. Fabiane, muito obrigado. As informações do curso, site, tudo, a gente vai deixar na descrição do vídeo. Então, vai lá. Se você não curtiu o vídeo ainda, pode já dar o like agora e olha lá na descrição. Entre em contato se você se interessou. Porque, aí, tá vendo? Eu já tava falando com ela aqui, já tava questionando outras coisas além do curso. Quer saber mais igual eu? Vai atrás e faz o curso. Faz igual a Fer fez. A Fer foi lá, fez o curso, né, Fer? E assim, a gente trouxe aqui pro podcast porque é um assunto muito bom e traz a essência do podcast, que é a inclusão, certo, Com Fer? certeza. Para mostrar, para ter o conhecimento adequado e para a gente poder ir mudando devagarzinho e ver que é possível, com certeza. Inclusão é possível. Exatamente. Então, assim, além da agradecer a Fabiana, quero agradecer demais todos os nossos patrocinadores novamente, a Gadalf, a Cocan, o Espaço São Bento, Dr. Prajá, Farmaera, Lubrificantes Grossi, Para o Ímpar Rodas, Sorveteria Elite, Well Informática, Clínicas Interviva, Igor Lorenzato Assessoria Esportiva e a Interarte. Muito obrigado. Siga a gente nas redes sociais. Fortalece o canal, vai Sim, lá, dá uma... aperta se inscrever, aperta o sininho, para que você seja um integrante nosso também, Isso. parte da inclusão. E mais, se você tiver interesse no livro de poesias da Fer, entra lá na nossa rede social, no nosso Instagram, no link da bio você consegue tanto ter acesso ao livro da Fer, quanto à palestra da Fer. Então, vai lá, acessa, saiba mais e entre em contato com a Fer, que a Fer vai te passar todas as informações que você precisa para ter mais inclusão na sua empresa, na sua comunidade, enfim, aonde você tiver mais interesse. Gente, muito obrigado. Esse foi o episódio de hoje. Obrigado, Fabi. Eu que agradeço, gente. Agradeço demais a oportunidade aí. Você quer se despedir, deixar um último recado? Não, eu só gostaria de agradecer a oportunidade de falar com vocês esse assunto, né? Que eu acho que é muito importante a gente distribuir, né, esse conhecimento para que mais pessoas saibam, né, desses recursos aí para a gente fomentar mais a inclusão. É isso aí, gente. Muito obrigado, um beijão e até a próxima.